eu queria chamar aqui, querido, debaixo de muita palma ao Senhor, tá bom? De dar glória a Deus, de exaltar o Senhor aí. Eu quero chamar o Isaac, que vai ministrar aos nossos corações aqui. Amém. É nosso parceiro da Lagoinha lá em BH. Está principalmente caminhando com o Rony lá, que é parceiro também. E Deus vai trazer algo diferente nessa noite. Quem crê aí, dê um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Já faz uns 6 meses que eu vim aqui, não faz? Já fazem, né? Quanto? 4 meses? 3, 4, mais ou menos. Vocês são precisos, hein? Eu sou péssimo, cara. Eu sou péssimo com muita coisa. Eu sou péssimo com caminho. Eu perdi, foi parar num bairro aí. Aí eu perguntei uns manos lá como é que vai. Eu falei assim, velho, a gente só não vai te roubar porque você é crente, né? E eu parei numa quebrada muito, porque eu coloquei Rua José Inácio, aqui é Avenida José Inácio. E por causa de uma rua para uma avenida, eu fui parar lá na boca do capiroto. Mas Deus me deu a graça de estar aqui. Amém? E é muito legal esses 5 minutos, né, velho? Se você perde a chance, né, de conhecer alguém nesses 5 minutos, é muito ruim. Tem gente que com 5 minutos no mundo pega 3, mano. E se você com 5 minutos conseguir conhecer essa irmã aí do seu lado, você tá muito fraco. Vira pra ela, olha no olho dela e fala, irmã, eu tenho algo de Deus pra você. Né? Ou então você vira e fala, me chama de Samuel, que eu te direi, eis-me aqui. Que é muito boa. E as irmãs tremem, né, velho, quando você manda uma dessa. As irmãs tremem, porque elas colocam até no Facebook, né? Elas comentam com a irmã do lado, ele falou comigo, foi benção, né? Elas falam, gente, no WhatsApp, elas têm o grupo das meninas lá, e nesse grupo elas contam tudo. Ele chegou em mim, e ele foi ogro, mas, né, você nem aí, eu gostei. Ai, ai. Amém? É uma alegria estar aqui de volta, e hoje nós vamos compartilhar uma palavra muito legal, assim. Está em Hebreus 11:6. Isso aí surta, velho. Hebreus 11:6. E o tema dessa mensagem é que é o mais doido. O tema dessa mensagem é Jesus Chan versus Jesus Cristo. Comigo, todo mundo. Eu vou falar, vocês repetem. Fala assim, Jesus Chan. Não, com mais vida, né, velho? Vale. Jesus Chan versus Jesus Cristo. Todo mundo imaginando um Jesus chinês agora, né, velho? Abre aí sua Bíblia, Hebreus 11:6. E você que tá triste, não fique assim. O Cruzeiro deu de 3-1 no seu time mesmo. Aqui, e eu sou obrigado na Lagoinha, todo sábado, a escutar o Lucinho fazer piadinha de atleticano. E Deus me deu a graça hoje de falar, meu amigo, lá dentro da sua casa, né? Que foi mais feio. Mas vamos esquecer isso, é difícil esquecer, né? Mas vamos tentar esquecer, porque eu sei que tem gente que está procurando o 3G da TIM, que é uma porcaria, né? Para poder saber o resultado e não vai prestar atenção na palavra. Então agora você tem que prestar atenção na palavra, porque eu já te dei o resultado. 3-1, né? A dengue, 3-1. Amém? Quem achou, fala, dá um urra aí. Amém. Fala assim, ora sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Repita comigo essa palavra, buscam. Mas repita bravo, velho, fala buscam. Então eu vou orar. Senhor, está aqui a Tua palavra, nós gostaríamos de receber ela, Senhor, com temor e tremor, e transmitir com fidedignidade. Que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos, Senhor, entender por meio do Teu Espírito e não por meio do homem. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma curiosidade quando eu estava escrevendo esse esboço. Você sabia que 80% da pirataria mundial é proveniente da China, velho? Provavelmente 90% das pessoas que estão aqui estão com tênis falsinho, né? Alguém aqui, com certeza, deve estar com a blusa que está escrito Tommy, e na verdade devia ser Tommy's, né? Porque é falsificado. 80% de tudo que se falsifica nesse mundo é dos chineses, cara. Quem que já foi na Oiapoque com 200 conto e achou que era rico porque saiu com muita sacola? Quem aqui, meu irmão? Seja sincero. Não tenta passar de rico aqui, não.
porque se eu estiver no Oiapoque eu vou te zoar. E aqueles chineses, meu irmão, eles falsificam tudo, roupa, tênis. Se um dia minha mãe aparecer com o oi puxado, vai falar, o chinês falsificou minha mãe também. Porque os caras só falsificam tudo, né? E o mais incrível, repare nos carros chineses, eles lembram outro carro. Os caras, mano, eles falsificam até carro. Sério mesmo, tenha curiosidade um dia de procurar no Google sobre essa questão da falsificação. Os chineses falsificam tudo. Deve ter eu pregando em chinês em algum lugar lá agora, porque os caras devem ter me falsificado. E o mais engraçado, a gente gosta das coisas baratas, né? Porque você vê que o Oiapoque não fica vazio. A gente gosta dos negócios baratos. A gente gosta de chegar no chinês e fala 50 conto Adidas e a gente ainda manda na cara dele, 40 eu pago. É esse mistério ou não é? E o pior, a gente acha o chinês burro, né? Porque a gente chega nele e ele fala, nah. Um dia eu fui no Oiapoque, fui comprar uma calça, falei, moça, eu quero aquela calça, aquele não ficar bom em você. Eu falei, aquele ficar bom em mim. E o chinês, aquele monte, é um monte de chinês naquele lugar, e eles ficam caragagagagagagá um com o outro, e eu fico olhando e falo, meu Deus, eles estão xingando a gente. Quem já foi no Oiapoque fala amém. É um lugar legal, velho, é muito legal o Oiapoque, e é tudo barato, né? E você pechincha, abaixa. Se você vai na loja da Hugo Boss e fala, me vende esse terno de 3 mil por 2.980, ele vai vender para você esse valor? Não. Mas se você chegar no chinês e falar, me vende essa blusa a 30 conto, porque é 40, o que ele vai falar? A cá não gostar, mas vai fazer para você hoje. Eu gosto dos chineses, cara. Eu gosto deles, sério. Quem gosta do China diz amém. Só que essa questão de baratear as coisas entrou dentro da igreja, velho. O evangelho barato, né? Aquele que o grande pensador e mentor é o Jesus Chan. Porque Jesus Chan, né, velho, ele tem uns trem barato pra nós, né não? Então aí, o mais engraçado é isso. O cara passa a vida inteira e o negócio dele, ele fala assim, eu me esforço para não pecar. Um dia eu recebi uma mensagem, foi por conta dessa mensagem que eu escrevi eu tive a inspiração para fazer esse esboço. A menina me mandou uma mensagem falando assim, eu estou cansada, ela mandando um WhatsApp, né? Eu estou cansada, porque eu tenho 25 anos, eu nunca beijei. Eu já mandei aquela carinha assim, né? E eu nunca beijei, e eu estou muito chateada, porque Deus não manda o varão, e eu não aguento mais, Isaac, eu vou chutar o balde, e que não sei o quê. E a menina foi, e eu acho que Deus deveria ter um carinho melhor comigo, porque eu nunca beijei. Né? Deveria ter um carinho com você, porque você não beijou. E tem gente que é desse jeito, eu sou virgem, Deus tem que me colocar no altar, porque eu sou virgem, eu não peco, igual fulana peca. Que evangelho barato. E pior, chega da igreja e ora, velho, pressionando Jesus Chan, né? Jesus Chan, olha só quantas moedas que eu tenho, eu não peco, eu não faço isso, eu não entro em site pornográfico, eu não mexo com as irmãs, eu não faço nada. Olha o que agora você tem que me dar essa cura. Agora você tem que, eu estou sentindo não é assim? É assim ou não é assim o evangelho barato? É o Jesus Chan, não é, gente? É o Jack Sparrow Jesus, né? O pirata. Eu chego na igreja, o cara senta no primeiro banco e ele fala, Deus, eu sou tão correto que o Senhor tem que me abençoar. É assim ou não é, gente? Baratearam o evangelho, chinesearam o trem, pegaram Jesus, puxaram o olho dele e falaram, você é China agora, Jesus. Não? E os caras, meu irmão, eu sou líder de célula, o que senta de menino depois da célula, olha no meu olho e fala, que esforço que eu tenho, eu não peco, eu não arrumo mulher. Eu falei, velho, que associação tem não pecar com Deus te dar uma mulher, velho? Nenhuma. Vocês estão entendendo como que baratearam, trouxeram a China para dentro da igreja? Puxaram o olho de Jesus e falaram, agora tu és Jesus Chan de Tóquio. Não é Jesus Cristo de Nazaré, não. É Jesus Chan de Tóquio, né? Vocês estão entendendo a gravidade do problema? Isso é um paradigma que está dentro da igreja tão forte, que até eu já fiz isso, todos nós aqui, é certeza que eu tenho, que um dia já pressionou Jesus e falou assim, Jesus, eu tenho uma vida decente, eu preciso disso, o Senhor tem que me dar, porque
porque eu tenho uma vida decente. E Jesus lá no céu falou assim, para a sua vida decente. É um modelo de comportamento barato, chinês, que enfiaram dentro da igreja, que o evangelho é, se esforcem para não pecar. Ei, calma aí, que Bíblia que eu estou lendo? Porque essa aqui não fala se esforcem para não pecar, não fala. Que liderança que a gente está tendo, que vira para os jovens e fala, ei menino, se esforcem para não pecar. Que maluquice é essa dentro da igreja, velho? Se esforçar para não pecar? A Bíblia fala, se esforcem em buscar a Deus. Porque é uma coisa óbvia, né? Se eu esforço para buscar a Deus, a luz dele brilha em mim. E se a luz dele brilha em mim, eu descubro a primeira coisa. Repita comigo, primeira coisa. A primeira coisa que eu descubro quando a luz de Deus brilha em mim é quem eu sou. E qual que é a maior crise que essa geração vive? De identidade. Os caras não sabem quem é ele. Ele não sabe quem é ele. Não sabe quem é ele no corpo, não sabe quem é ele na sociedade, não sabe qual que é o papel dele no lugar. Por quê? Porque ele se esforça em não pecar. Eu não quero pecar, eu não posso pecar. Olha, meu Deus do céu, a mulher, meu Deus do céu, eu não posso olhar para essa mulher. Não é desse jeito. O cara chega suando. Velho, hoje eu acordei e parecia que as mulheres estavam tudo peladas. Aí, mano, aí eu não olhei. Graças a Deus, meu pai. Aí eu entendi no ônibus, a trocadora falou assim, além da passagem, do troco da passagem, você quer um beijo? Aí eu fui já correr, falei, a pomba. Aí eu passei e sentei. Quando eu sentei, velho, era uma menina bonita. E ela olhava pra mim e falava paz. Eu nem olhei porque era o decotão. Eu falei, que paz, mano, que tribulação. Eu saí, eu cheguei aqui. Que esforço! E o cara chega e fala com aquela cara, velho, que esforço, ore por mim. Eu falei, mano, né, você é o santo, né? Vai pro céu. Porque, pelo amor, que esforço desvairado é esse para não pecar? Sendo que a Bíblia fala, se esforcem dessa forma que você está esforçando para pecar. Pega esse esforço que você pega para não entrar no site pornográfico e coloque em conhecer a Deus. Você vai ter muito mais resultado. Então percebam, isso aqui eu preciso de duas pessoas aqui rápido. Vem. Alguém, você vem rápido. Eu preciso, assim, fica aqui virado para lá e você virado para cá. Virem para eles. Então nós temos aqui dois paradigmas. E para quem não sabe o que é paradigma, é uma palavra muito difícil, né? Paradigma é um modelo de comportamento. Um paradigma é um modelo de comportamento. Me explica isso, Isaac, muito fácil. Quem aqui acorda e toma café? Quem aqui no meio do dia almoça? Quem aqui toma café da tarde? Quem aqui... Agora a grande pergunta, né? Por que você faz isso? Minha mãe me ensinou. Você pergunta para sua mãe, minha avó me ensinou. É um modelo de comportamento. Pô, se eu acordar amanhã, mandar uma feijoada às 7 horas da manhã, minha mãe vai fazer o quê? Expulsar 3 demônios de mim. Tem alguma coisa errada, não é? É um paradigma, é um modelo de comportamento que pegou e todo mundo vai. É automático. O cara toma café de manhã, é automático. Ele toma os sucrilhos dele, ele toma o danoninho. Você entende? É um modelo de comportamento que entra e ninguém sabe onde que entrou. É isso que está acontecendo na igreja por meio de Jesus Chan, o grande barateiro, né? O que dá a cura fácil se você não pecar, o que te dá uma esposa fácil se você não pecar, para você não pecar. Véi, vai dormir. O que te salva não é a sua ausência de pecado, é a sua integridade perante Deus. É você olhar para Deus todos os dias e falar, Deus, sou pecador. Porque o que voltou justificado lá em Lucas 18 não foi o fariseu, cara, que era um Zé sem pecado. Foi o publicano que bateu no peito e falou o quê? Eu sou pecador, não sou digno nem de olhar para o Senhor. É você saber quem você é, mano. Então nós temos dois modelos de comportamento. O comportamento mundano, meu irmão, com todo respeito, tá? Tá bem? Então a gente tem que... Por que eu quero fazer um ser humano aqui? Porque tem uma atividade cognitiva, né? Ele pensa. E se tem um comportamento, é porque alguém pensou esse comportamento primeiro. E se as pessoas estão se comportando assim, é porque alguém pensou, mas ninguém sabe quem pensou. Então eu tenho aqui um comportamento mundano. Qual que é o comportamento mundano em relação a sexo? Véi, você tá com vontade? Mulherio tá aí, mano. A galera tá aí. É o modelo de comportamento mundano ou não é? Gente, eu tô pregando aqui pra vocês. É ou não é? Porque às vezes eu vou achar que o que eu estou vivendo é Nárnia, né? Só eu que vivo isso. Não, eu estou com vontade de tomar umas birita. Qual que é o modelo de comportamento mundano? Beba, chapa os glóbulos. Fique loucos. Chape, mano.
Não importa, vomita. Veja o Harry Potter, aí você para de beber. Você está entendendo? Meu irmão, você está entendendo o modelo de comportamento mundano? É um paradigma. O mundo chega no menino e fala assim: velho, por que você tem esse comportamento sexual louco? O que ele vai falar? Porque todo mundo tem. É um paradigma, é um modelo de comportamento. O cara tem umas trocentas toneladas de neurônio na cabeça, sabe o que ele faz? Prefere ir na cabeça do outro. Agora, que cristianismo que é esse? Que a gente vai ficar escutando líderes e pastores que estão vendendo um evangelho barato chinês? Com que integridade que nós vamos chegar diante de Deus, cara? Então nós temos aqui, ó, o mundo, o comportamento mundano. O que o crente fez? Tá amarrado, hein? Demônio. Você faz sexo? Você é a pomba. Se bem que eu senti um vento, né? Você é a pomba. Esse é o modelo, não é? Aí o crente saiu. Aí o que o crente fez? Criou outro paradigma. Ao invés do cara viver livre, porque Jesus fala que, Gálatas 5:1, Cristo vos libertou para que sejam de fato o quê? Livres. Aí o cara, ao invés de sair daqui da visão mundana e viver a liberdade, o que ele fez? Vou criar um paradigma para nós aqui, ó. Aí criou um novo modelo de comportamento. Mas é uma burrice só, né, velho? O ser humano é de uma jumentice. Porque se você virar para um cachorro assim e falar, se você buzinar para um cachorro, ele vai sair correndo para não ser atropelado. O ser humano não, se buzinar ele fica lá, porque Deus me protege. Comportamento louco. Não, sério, perceba aqui, meu irmão, esse modelo de comportamento aqui é grego. 350 antes de Cristo, um grande pensador chamado Aristóteles, ele mandou uma real. Ele falou o seguinte: olha, o ser humano tem que viver em prol dos desejos dele. A atividade cognitiva dele tem que satisfazer os desejos. O cara é tão maluco que ele colocou a sua capacidade de pensar à mercê dos seus desejos. Ele te colocou igual um animal, velho. Porque o cachorro que tem uma vontade de fazer um cocô, o que ele faz? Ele agacha de trás e manda, né, mano, no meio da rua, e te faz passar vergonha com o vizinho. Não é não? Agora me fala uma coisa, bonito isso aqui. Me fala uma coisa. Você está com a dor de barriga no meio da sala de reunião. O que você faz? Ô chefe, dá licença. É isso que você faz? Você segura para até no banho. Porque seu cérebro, ele comanda suas emoções. Então, sua barriga manda pro cérebro: o negócio está embaçado, tá vazando o negócio. Aí seu cérebro manda mensagem para a perna: corre. Aí você corre, você pede licença, sei lá, velho, você tá com a bomba ninja e some e vai pro banheiro. Você não vai pro banheiro? Agora, por que você não se acha capaz de usar essa mesma atividade intelectiva e levar o sexo pro casamento? Mas eu não consigo segurar o sexo, velho. Você consegue segurar um cocô, você consegue segurar o sexo. Não consegue, não? Porque eu acho cocô mais difícil, você não acha? Aqui, vou fazer uma pesquisa de campo aqui. Quem acha que segurar cocô é mais difícil? Eu acho que é mais difícil, mano. Você não acha também? Não, eu acho que é mais difícil. Se você tiver com a diarreia, eu duvido que você pense em sexo, mano. Não pensa. Você não pensa. Você pensa, eu não sei, eu não sou casado não, mas eu não pensaria. Se um dia eu tô casado e minha mulher fala assim: hoje vai ter, e eu falo, tô com dor de barriga, eu falo: irmão, não vai ter, né? Não vai ter. Vocês entendem? Quem está entendendo aqui até agora diz amém. Então olha o crente, velho. Aí eu tenho um comportamento aqui, um paradigma mundano. Aí ao invés de eu ser livre, eu crio um paradigma cristão. Porque aqui, lá é demônio. Estende a mão, cara. Fala, tá amarrado. Tá amarrado. Tá amarrado. Aí o cara cria um novo modelo de comportamento, né? Cristão agora, que é. Aí o menino chega aqui. Olha só pra você ver como é que é a nossa liderança, velho. Tem que ser uma liderança cheia do Espírito Santo, porque senão ela pode acabar com a vida do menino. Um menino chega no mundo e fala assim: quero fazer sexo. Qual que é a mensagem do mundo? Faça. E seja até pragmático. O que é pragmático? Véi, alcance o fim, não importe o meio. Você quer com quem for. Seja homem, seja mulher, seja cachorro. Olhou para você quer, vai. Você está entendendo a ideia do mundo? Seja, não só tenha esse comportamento, mas seja pragmático nele. Alcance o fim, independente do meio. Pensamento maquiavélico, né? Maquiavel falou para o príncipe um dia: príncipe, que as pessoas te respeitem por você matar ou por elas te amarem. Se elas não te amarem, mate para você ser respeitado. É o pensamento mundano. Você quer transar, transe, não importe com quem. Seja pragmático nisso. Aí o cristão chega aqui e fala: o que eu faço? A mensagem já está dita: transe, velho. Aí o cara chega aqui na igreja.
pergunta, pastor, eu tenho um problema na área sexual, eu quero muito fazer sexo. Qual que é o paradigma cristão? Você tem que casar. Eu tenho um problema na área sexual, eu não consigo parar de ver pornografia, eu não consigo parar de ter comportamento sexual descontrolado. Qual que é a mensagem? Case. Oh, meu irmão, que dia que casamento resolveu o problema sexual de alguém? Isso aqui é um paradigma cristão medíocre, barato. Jesus Chan, é puro Jesus Chan. É barato. O que as pessoas estão falando no altar é barato, não é cristão, é barato, é chinês. É réplica de um evangelho que não existe na essência aqui, velho. O cara vem pra mim falando que tem problema sexual, e eu como líder vou estimular o cara a querer casar. Por isso que tá todo mundo querendo casar. Vai um monte de gente para casamento sem conhecer a Deus. E se tu não conhece a Deus, velho, você não vai fazer ninguém feliz, não vai ser feliz. Você vai ser um gabinete reiterado, todo dia tem que ir pastor, resolve isso, resolve aquilo. Conheça a Deus, velho. Conheça, pega esse, sabe? Que comportamento cristão é esse barato que diz? É Jesus, porque Cristo falou assim, velho, vocês serão livres o dia que você me conhece, né? Então livre, olha a situação de fora e fala, meu, que barbaridade, que barbaridade. O que está preso no paradigma, não. Ele fala, meu, eu preciso casar, eu preciso casar, eu preciso casar. Por fim, você pergunta o cara, por que você precisa casar? O cara fica, eu acho que é para transar, né, não, mano? Crescer e multiplicar, não é? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Sério, isso aqui é uma coisa muito séria. Pode sentar. Quem entendeu até aqui, diga amém. Eu estava conversando antes de vir para cá, velho, eu tô triste de ir lá na Lagoinha Betinho hoje. Os caras falam, por quê? Professor, velho, a sandália vai comer no nosso lombo. Eu já sabia que ia acontecer isso. Eu falei, velho, eu vou lá pregar a segunda vez, e a chinela vai cantar no nosso lombo. A galera não vai me chamar nunca mais para voltar lá. Enfim, Deus mandou, eu vou ter que escutar. Mas vocês estão entendendo, meu irmão? Então Cristo nos chama para uma liberdade. A liberdade é conhecer a Deus. Observe, meu irmão, é muito mais fácil você produzir frutos do Espírito, porque é fruto, porque é natural, do que pecar. Porque o pecado é tratado por Paulo em Gálatas como que obra. Velho, o que é mais fácil, uma árvore dar fruto ou você pegar um prédio e colocar tijolinho por tijolinho? Veja que o pecado, meu irmão, é uma construção mesmo. Porque quando você pega um tijolo de pecado, outro tijolo de pecado, outro tijolo, vai ter uma hora que vai ter um muro. E esse muro impede que a luz de Deus brilhe em você. E se o pecado impede que a luz de Deus brilhe em você, você tem um sério problema que você não sabe quem é você. Então você não sabe a que meio você pertence. E se você não sabe isso, você é um propenso, sabe, destinatário do inferno, sabe? Você vai pro inferno sem saber, cara, na moral. Porque quando Deus fala que nós precisamos, repare, quando você aceitou Jesus, você chorou, porque esse muro foi quebrado, a luz dele brilhou em você, e você ficou, mas aí você conheceu um lado de Deus, e você não prosseguiu em conhecê-lo, porque ele é infinito. Então como você não prosseguiu em conhecê-lo, você se tornou um limitado, aí os frutos pararam, aí começou a obra da carne de novo, e hoje você acha tudo normal, por quê? Porque a luz de Deus não brilha. Quando a luz de Deus brilha, velho, você descobre quem você é. E quando você descobre quem você é, você sabe se relacionar com Deus. E quando você sabe se relacionar com Deus e quer ter uma vida com Ele, o pecado é um mero acidente de fato. Você nunca vai deixar de pecar, porque você é um ser humano. Mas o pecado se torna um acidente, não um esforço. Porque quem, meu irmão, repare comigo, quem sai de casa com atenção para não bater, bate? Não bate. Mas o cara que sai de casa, eu sirvo a Deus, sei o quê, pode acontecer de bater mesmo. Mas você tem que saber lidar com o pecado, desse jeito que eu vou te ensinar agora. Em 10 minutos eu vou te ensinar como que você lida com o pecado. Mas eu só posso te ensinar a lidar com o pecado se você, velho, conhecer a Deus. Porque o escritor aos Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Óbvio, a fé é o conhecimento de Deus. Então eu não consigo agradar o Marcelo, eu esqueci. Eu conheci o Marcelo agora, eu vou dar para ele um perfume, o cara fala, pô, que perfume fedorento. Porque eu acabei de conhecer ele, velho. É difícil agradar uma pessoa. A fé é o conhecimento de Deus. Quando você conhece a Deus, você fica maluco.
E na medida que você vai conhecendo a Deus, você quer conhecê-lo mais. Você sabe que o pecado é um impeditivo para isso. Então seu esforço é tanto em conhecer a Deus que você abandona o pecado e nem vê. E eu te digo, meu irmão, sabe por que o capeta está sambando na nossa cara, na nossa família, na nossa igreja? Sabe por quê? Porque Efésios, no capítulo 6, versículo 10, Paulo fala: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o capeta. Mas o cara está lutando tanto para não pecar. E o diabo gosta disso. O diabo gosta do crente que luta para não pecar, porque o crente esquece que ele não tem que lutar para não pecar, ele tem que lutar contra o diabo. Perceba a gravidade do que nós vivenciamos. O evangelho barato de Jesus Chan, que nos colocou dentro do paradigma e não nos permite romper. Não rompemos. Avivamento, véi, o avivamento vem se você conhecer a Deus. Como que você quer um avivamento de alguém que você não conhece? Né? É balela, né, velho? É uma mentira sem tamanho, né? Quem está entendendo aqui, diga amém. Pense comigo, antes de doer em você, eu doeu em mim, doeu sozinho. Eu estava no meu quarto e Deus falava isso, eu falava, meu Deus, eu estou nesse paradigma aí. Meu irmão, essa palavra aqui é algo que, meu irmão, olha como é que essa palavra entra em nós. Ela entra produzindo o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1, que não vos conformeis com o paradigma desse mundo, não é? Não vos conformeis com esse modelo de comportamento, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Então, na medida que você conhece a Deus, a sua mente é transformada. Para você criar um novo modelo de comportamento? Não! Para você ser livre. Velho, onde o Espírito Santo está, aí é liberdade. E a gente vê uma geração que não é livre. Não é livre, né? O cara é preso na masturbação. O cara é preso num problema sexual, a menina é presa em comportamento sexual obsceno, é presa em palavrão, não sei o quê. Por quê? Por que, Isaac? Por que eu sou assim? Cara, eu tenho a receita para você romper. Conheça a Deus. Como que eu faço para conhecer a Deus? Não, agora sim uma boa pergunta. Como se você tivesse feito essa pergunta para mim, né? Você vê que o meu grau de loucura está chegando no nível... Então, como que eu faço para conhecer a Deus? Existem duas maneiras, repita comigo, duas maneiras. A maneira objetiva, eu gosto de assim chamar, a maneira objetiva de conhecer a Deus, é a que Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Repita comigo, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, é a maneira objetiva, você tem que se debruçar sobre esse livro. E você tem que esganar esse livro até que o Espírito Santo te fale algo. Porque se você pega o livro do Harry Potter, você tem um problema para entender ele. A autora não está sentada do seu lado para te explicar. Então, quando você vê que a Hermione ficou com o Ruivinho ao invés do Harry Potter, você fala, pô, por quê? Eu torci desde o primeiro para ele ficar com o Harry Potter. Mas a Bíblia não, o Espírito Santo está do seu lado e ele olha para você, eu quero te explicar tudo. E basta você, repare que o termo usado em Hebreus é um termo de força, né? Busque conhecer a Deus. Então, você tem que realmente ler uma vez, duas vezes, três vezes, até o Espírito Santo te falar. Porque quando você quer entender sua namorada, velho, a TPM dela, você se esforça em entender. Não é não? Até porque se você não esforçar, cara, você vai ficar sozinho, porque mulher tem TPM. Minha mãe, quando tinha TPM, atacava panela na gente, velho. Sério. Isso foi bom, porque duas coisas, eu aprendi a correr. Então foi bom pro futebol. E foi bom porque eu aprendi a desviar igual Matrix. Foi bom pro handball. Você vê que aproveita em tudo na vida. E minha mãe batia na gente pra dedéu, velho. Batia muito, né? Batia muito. E eu entendia minha mãe. Eu falava, pô, ela tá fazendo isso pro meu bem. Mas antes dela me bater, o que eu fazia? Não, mãe. Não, mãe. Quem falou não, mãe, antes de apanhar aqui? Não, mãe. Não. Ai. Parece que a gente vê o mesmo filme nas mesmas casas. Minha mãe sempre me batia. Eu lembro até hoje, quando eu cometi um pecado muito terrível. Eu acho que eu sou advogado desde pequeno mesmo. Porque terrível que eu fiz. Eu reparei que meu irmão estava roubando meu pai, velho. Que comportamento, hein? Meu irmão é 1 ano mais novo do que eu. E eu tinha 10, ele tinha 9. O cara já era o cara já era o Zé Pequeno na minha casa. E o cara roubando meu pai, velho. Tava metendo a mão no dinheiro do meu pai, cara. E
Meu pai metendo a mão. E eu falei assim, velho, eu sei que você tá roubando o pai, e eu preciso que você me dê dinheiro pra eu poder ficar calado. E ele virou pra mim e falou assim, 50-50? Eu falei, ué, tá bom demais. Aí a gente levou essa vida aí durante alguns meses, e tinha aquelas revistinhas de futebol, o Campeonato Brasileiro, que era 50 centavos um pacotinho com 10, e eu tava completando Edmundo, Romário, meu Deus do céu, e eu esfregava na cara de todo mundo meu álbum, né? Aí teve um dia que eu acho que meu irmão perdeu hora, porque ele roubava meu pai durante a noite. Ele perdeu a hora e foi roubar de manhã, porque ele sabia que tinha que me pagar. Ele tinha que roubar pelo menos R$ 1, que era o meu. E ele tava pegando lá, roubando, e minha mãe viu aquela cena, e minha mãe ficava olhando pra ele, ficou olhando, sem acreditar. Minha mãe vendo aquele menino roubando, plim, plim. De repente minha mãe gritou, meu irmão gelou. E quando meu irmão gelou, eu tava lá no outro quarto, e eu gelei também. Falei, meu Deus, esse grito é igual o da Xena, a gente vai apanhar. Véi, eu já escolhi tudo, eu já vim de passinho em passinho. Eu olhei assim do corredor pra cozinha, e minha mãe tava batendo meu irmão com a havaiana, bateu tanto que ficou sem a havaiana no meu irmão. E meu irmão, e eu comecei a rir, porque ver irmão apanhar é glória. Aí eu comecei a rir, né? Aí meu irmão viu rindo. Eu tinha que me conter nesse momento. Meu irmão me viu rindo. E quando meu irmão me viu rindo, ele engoliu 3 fôlegos e falou, eu dava metade pro Isaac. Nisso meu sorriso foi se convertendo em angústia. E minha mãe era bem gordinha, ela tinha 1,60 m e pesava 120 quilos. Então ela veio igual lutador de sumô, velho. E eu já fiquei atônito, porque eu sabia que ela me puxava pela orelha. Eu já fiz assim. Eu falei, garotona. Aí eu tava lá, aí minha mãe me pegou e falou, cadê esse álbum de figurinha? Eu falei, velho, minha mãe nunca fez isso, eu acho que dessa vez Deus deu graça pra gente, né? Eu acho que é só meu irmão que vai apanhar. Eu falei, não, mãe, eu vou te mostrar onde que tá o álbum de figurinha. Já fui lá, já cacei o álbum, já tirei debaixo da cama, tá aqui, mãe, tá aqui, tudo aqui. Minha mãe começou a picar o trem, come. Eu lembro que é difícil, né? Porque o primeiro foi o Romário, cara. Eu comi, fui comendo. Pra entrar foi fácil, depois pra sair foi um horror. Parecia mais, partiu o Romário. Né? Mas eu entendi a minha mãe. Quem é que entendeu a mãe? Entende ou não entende? Então, velho, você não entende, você entende só a mãe, como é que você não entende a Bíblia? O Espírito Santo tem muito mais paciência com você do que sua mãe, pode crer, né? Pode crer que ele tem. Então nós precisamos entender a Bíblia. Então, essa é a forma objetiva de conhecer a Deus, por meio da palavra. Agora fala comigo, forma subjetiva. É a mais importante. Meu irmão, você sabia que cada pessoa que está nesse lugar é uma janela para Deus? Se eu parar 1 hora para escutar o que Deus fez na vida do Marcelo, eu vou ter mais fé em Deus, porque eu vou ter conhecido Deus por meio da vida dele. Mas essa sociedade, não é só sociedade, não. O cristianismo hoje, ele é muito egoísta. Eu não quero conhecer o que Deus fez na sua vida. Mas se você não sentar 10 minutos que seja para escutar a história que Deus fez na vida dele, você não vai conhecer a Deus. Porque você pode conhecer Deus pela palavra, como você pode conhecer Deus pela vida do seu irmão. Você está entendendo a importância da comunhão? É quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Porque é por meio dessa comunhão que nós começamos a conhecer a Deus, né? Esforço, porque seu irmão tem CC, é um esforço. Então quando fala busque conhecer a Deus, implica esse esforço do seu irmão ter CC, ter bafo, ter tudo. Você entende? É um esforço. Ao invés de você ficar se esforçando para não pecar, se esforce a aguentar seu irmão, escutar um pouco do que Deus fez na vida dele. Você vai ver que sua vida vai melhorar muito, porque você vai conhecer a Deus, vai saber quem você é, e consequentemente você vai saber que você tem que lutar contra o diabo e não contra o pecado. Porque o pecado, ele passa a ser nada quando você conhece a Deus. Porque se você quer prosseguir em conhecer a Deus, você sabe que o pecado é um empecilho. E se você não quer que nada impeça esse conhecimento de Deus, você vai abandonar gradativamente, é um processo, gradativamente o pecado, até que a sua comunhão com Deus te faça tão forte que você quer prosseguir. E quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe que você é nada, e mais você sabe que você precisa conhecer mais, e mais você sabe, mano, você sabe. Vamos aplaudir a Deus por isso. Eu gostaria de terminar com a leitura de um texto. Quem me dá aí? Só mais 5 minutos. Só mais 5 minutos.
Pode, Marcelo, 5 minutos. Amém? Eu gostaria de terminar lendo aqui uma parábola que explica muito tudo que foi falado aqui. Meu irmão, o evangelho barato tem que cair das nossas vidas hoje, amém? Esse Jesus Chan sai fora, amém? A gente tem que viver o evangelho genuíno, Jesus Cristo. Que nós vejamos em Deus o Pai e prossigamos conhecer Ele, para que saibamos quem nós somos. E assim, a gente sabendo quem nós somos, nós sabemos o nosso dever, que é não lutar contra a carne, o pecado, blá blá blá, mas lutar contra o diabo e as obras dele. Por isso que o diabo anda vitorioso, porque nós andamos preocupados com nós mesmos ao invés de lutar contra ele. Vocês não precisam acompanhar, eu vou ler para ganhar mais tempo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, repita comigo, 2 filhos. Eu quero que vocês observem que um era devoto de Jesus Chan e o outro era devoto de Jesus Cristo. Observe, velho, que é nítido a devoção de cada filho. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ele desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Ou seja, o cara gastou, foi tudo. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava ele encher o seu estômago com as bolotas, a lavagem dos porcos, e ninguém lhe dava nem isso. E caindo em si, repita comigo, caindo em si. É isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente está pô, véi, é isso. Não é esse sentimento que a gente tem quando a gente escuta a palavra e ela desvenda os nossos olhos? Nó, velho. A primeira sensação que você tem de ignorância, velho, eu sou burro de nunca ter percebido isso. Você cai em si. Esse menino, velho, ele pode ser o capeta que for, pode ter pegado tanto de mulher que for, pode ter usado tanta droga que for, mas uma coisa eu vou te falar, ele conhecia Jesus Cristo, ele sabia que era o pai dele. Esse cara aqui é devoto de Jesus Cristo, velho. Não, mas ele é um pecador contumaz. Ele conhecia o Deus. Ele é melhor do que muitos de nós que passamos uma vida inteira na igreja e não conhecemos Jesus. E tem um cara agora que está matando um monte de gente, mas ele conhece a Jesus. E o dia que ele cair em si, haverá esperança para ele. E ele caiu em si, né? E ele falou: meu pai tem abundância de pão. O cara conhecia o pai dele. E eu aqui padeço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai vou dizer para ele, né? Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Repare o comportamento de quem conhece a Deus. Não é dodóizinho, né? Mas o Senhor me deixou embora. O Senhor não fez nada. Não, sabe o que ele falou? Pai, eu pequei. Eu sei exatamente quem eu sou. Eu sei 2 coisas, quem você é e quem eu sou. Por isso que ele sabe qual a condição dele. Ele fala assim: eu vou virar para o meu pai e falar: eu pequei contra o Senhor. Porque todo mundo gosta de falar mal do filho pródigo. Mas uma coisa ninguém pode tirar dele: ele conhecia o pai que ele tinha em casa. Já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Repare que o pai, quando ele vê o filho, né, se deixando mostrar para a sua luz, o pai tem uma compaixão, porque Deus não se agrada de sacrifício e holocausto, Salmo 51:17, porque se ele se agradasse em holocausto e em sacrifícios, eu o daria, porém o que Deus se agrada é um espírito quebrantado, um coração contrito, Deus não desprezará. Não é isso que o salmista fala? E o filho disse para o seu pai: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei Isso é incrível, o pai ignora o moleque. O pai fala: Deus, eu peguei mulher, peguei não sei o que, eu sou pecador. O cara, quando você tem 2 formas de se expor: você se expõe e Deus te exalta, ou você deixa as pessoas te expor e você será humilhado, velho. Repare que o filho pródigo bate no peito e fala: não sei o que, não sei o que. O pai ignora e já fala: mano, traz o melhor para ele, porque o coração desse menino já está exposto. Não há o que expor, há o que exaltar. Fim, né? Cabe aqui uma leitura. Falta alguém a ser identificado: o devoto de Jesus Chan. E chamando, quer ver? E o versículo 25: o seu filho mais velho estava no campo. Olha o cara se esforçando, igual um maluco, trabalhando igual um doidão, porque não conhece o pai, quer agradar o pai pelo esforço.
quando a gente agrada o Pai pelo coração, né? O cara tá lá no campo ralando igual um maluco. E ele chega cansado, estava trabalhando, evangelizando, fazendo um monte de coisa. E ele chega e falou, mas que pagode que é esse aí nessa igreja? Ah, aquele traficante do bairro, ele aceitou Jesus, voltou para Jesus. Eu não vou entrar nessa festa não. Eu não peco, não vou não sei o que, não faço não sei o que. Olha só o vômito do Jesus. Eu não faço não sei o que. E meu pai nunca me deu um churrasquinho. Meu pai nunca matou nada pra mim. Não matou um rato, não matou... E o que o pai fala pra ele? Velho, tudo era seu. Só que você era mais preocupado em não pecar do que me conhecer. O doidão estava mais preocupado em me conhecer enquanto estava aqui. E por isso, quando ele foi para o mundo, ele caiu em si, lembrou do que? Dos meus atributos. E voltando para mim, ele tem mais graça que você, que fica aí se esforçando por um monte de coisa, quando eu quero que você apenas me conheça. É uma geração carente de conhecer a Deus. Isso é triste. Porque não adianta ficar aqui, levantar as mãos se você não conhece a Deus. Você está levantando a mão para a parede, velho. É duro escutar isso, velho. É duro. Mas é a grande verdade. E se eu vier aqui na igreja e não falar o que Deus está mandando eu falar, pior para mim, que tive os olhos abertos pela luz de Deus, e não estou trazendo essa luz para vocês. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Eu gostaria que cantasse aquela música, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vamos provar o quão real é a presença de Deus hoje. Meu irmão, eu quero 5 minutos aqui, dia da gente provando o quão real é a presença de Deus. Eu quero que você, sabe, eu quero que você seja movido pela sua capacidade intelectiva e busque a Deus com todo o seu pensamento agora, velho. E eu quero que você se esforce agora, nesse pouco momento, para você conhecer Deus. Feche seus olhos, cara, começa a orar já. Faça, meu Deus do céu, que medo, né? Eu tenho medo de quando eu escuto os negócios. Deus está chamando a gente a uma mudança, cara. Deus está nos chamando a uma mudança. E se hoje a gente bater no peito e falar, eu sou pecador, eu quero te conhecer, Deus, nós vamos estar aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Sim, Senhor. Enche esse lugar, Pai. Que nós possamos conhecer o Senhor. Que corações sejam contritos hoje, Pai. Que a tua presença enche esse lugar. Faça conhecido, Pai. Faça conhecido, Senhor. Se faça conhecido, Deus, a cada um de nós, para que nós possamos romper. Tua glória, Senhor. Revela-nos o Pai. Tua glória, Jesus Senhor. Toda Tua visão glória, Senhor. errada caia, todo paradigma caia. Que nós possamos viver a partir de hoje a plena liberdade. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. Esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
Amém. Glória a Deus. Eu gostaria só de falar uma última coisa. Antes de eu passar a palavra para o pastor. Você percebe que se você conhecer a Deus, cara, seu casamento vai ser top, né? Você percebe que se você conhecer a Deus, você vai ser um cidadão incomum. Você percebe que a mensagem principal não é case e resolve seus problemas, é conheça a Deus e você vai ter um casamento top. Velho, eu falo isso com muito temor. E é claro que a gente se emociona porque Deus se apresentou para nós aqui. E quando Deus se apresenta para nós, a gente tem que falar, pô, Deus, que prazer em te conhecer, né?